Okay, good morning to everyone there in Brazil from me. Bom dia a todo mundo no Brasil. So this is the second talk today on the question, is rebirth true? Então, o tema hoje continua. O renascimento é uma verdade? E essa é a segunda parte desse tema. So in this second talk, I'd like to focus on three specific areas for consideration. Então, nesta segunda apresentação nesse tema, eu gostaria de colocar o foco em três contemplações específicas. So first of all, the phenomenon of what's known as tulkus or reincarnate lamas. Então, o primeiro é o fenômeno dos mestres tibetanos renascidos, tulkus ou lamas. Yeah. And secondly, the scientific evidence for rebirth. Segundo, a evidência científica do renascimento. And thirdly, the view of my teacher Sangharakshita. E terceira coisa, a visão do meu professor Sangharakshita. So my aim is not to provide you with definite answers, but to point you in directions for reflection that can hopefully help you to make up your own mind on rebirth and karma. Meu objetivo não é fornecer respostas definitivas, mas apontar direções para reflexão que espero possam ajudar você a se decidir sobre o renascimento e a karma. And after appropriate reflection, you may even find yourself agreeing with Bhikkhu Analayo, who writes that while he is sympathetic to the idea of rebirth, he says, for me personally, rebirth is not a crucial issue. Então, após reflexão apropriada, você pode até concordar com Bhikkhu Analayo, que escreve que, embora seja simpático à ideia do renascimento, ele diz, para mim, pessoalmente, o renascimento não é uma questão crucial. So first of all, let's look at what's called the Tolku System in Tibet. Então, em primeiro lugar, vamos olhar para Tibete e o sistema dos tulkus. So this is one of the most well-known aspects of rebirth in Buddhism. It's the Tolku System in Tibetan Buddhism. Então, esse é dos aspectos mais conhecidos do renascimento no budismo tibetano, e esse é o sistema dos tulkus. So in this system, when a prominent lama, such as the Dalai Lama, dies, a group of senior lamas convenes to find the young reincarnation, the Tolku, of the dead lama. Então, nesse sistema, quando mestre ou lama prominente, como o Dalai Lama, mestre famoso, morre, grupo desses mestres ou lamas senhores se reúnem para encontrar o jovem renascido ou tulku. Yeah. And to find the Tolku, they can employ a variety of methods. E para encontrar o novo tulku, eles podem empregar uma variedade de métodos. Maybe they find a letter left behind by the departed Tolku indicating where he intends to be born again. Então, talvez eles encontrem uma carta deixada pelo tulku que faleceu, né, indicando ou mostrando onde ele pretende nascer de novo. Or they can inquire whether during his last days he gave any hints on where to find the new Tolku. Ou podem perguntar-se se durante seus últimos dias ele deu alguma dica de onde encontrar o novo tulku. And sometimes they consult an oracle. E às vezes oráculo é consultado. So once the new young Tolku is identified, he is brought up inside a monastery under very close supervision.
Uma vez que o novo tulku é identificado, ele é criado dentro de um mosteiro sob estreita supervisão. So one of Sangharakshita's closest teachers and friends during his time in Kalimpong in northern India was a man called Dado Rinpoche. Então, um dos professores e amigos mais próximos de Sangharakshita durante seu tempo na Índia, em Kalimpong, foi Dado Rinpoche. And Dado Rinpoche was himself the 12th in line of a series of tulkus within the Gelugpa tradition of Tibetan Buddhism. E o Dado Rinpoche era o 12º na linha de uma série de tulkus dentro da tradição Gelugpa do budismo tibetano. Now it's interesting, Dado Rinpoche himself placed little value on reincarnation, even though when he was a child, he did have some memories of a previous life. Então é curioso que o próprio Dado Rinpoche dava pouco valor ao renascimento, embora quando criança tivesse algumas lembranças de uma vida anterior. Nevertheless, he could not say for sure that he was the reincarnation of the previous Tolku. E ele não podia dizer com certeza que ele era o renascimento do tulku anterior. But given his important role within the Tibetan community, he thought he ought to act as if he was a Tolku, doing his best to cultivate wisdom and compassion. Mas, dado seu papel dentro da comunidade tibetana, ele achou que deveria agir como se fosse um tulku, fazendo o seu melhor para cultivar a sabedoria e a compaixão. Now, in October 2019, the Dalai Lama himself spoke about the system of tulkus and reincarnate lamas. Em outubro de 2019, o Dalai Lama diz alguma coisa sobre esse sistema de renascimento e dos tulkus. And he shocked a lot of people when he said, maybe it is time for the tradition of recognizing reincarnate lamas, tulkus, to come to an end. Então, ele surpreendeu muitas pessoas quando ele diz que talvez fosse hora da tradição de reconhecer, né, lamas ou tulkus renascidos chegar ao fim. Yeah, so he made this statement in a meeting with students in northern India. E o Dalai Lama fez essa declaração em uma reunião com estudantes no norte da Índia. So the Dalai Lama pointed out that the Tolku or reincarnation system never existed in India. Então, o Dalai Lama fez uma observação curiosa quando ele diz que esse sistema de renascimento não existia no budismo da Índia. So he says, for example, there were no recognized reincarnations or tulkus of great Indian Buddhist masters like Nagarjuna or even of the Buddha himself. Então, ele diz que não há renascidos, reconhecidos, de grandes mestres budistas indianos como Nagarjuna ou como o Buda. And he went on that the system of recognizing tulkus or reincarnate lamas was connected with feudal Tibetan society. E ele continuou que o sistema de reconhecimento de lamas ou tulkus renascidos está ligado e foi sempre ligado à sociedade feudal tibetana. Yeah, and he questioned the existence of such a tradition in a democratic society. E ele questionou a existência de tal tradição em uma sociedade democrática. So I guess he was implying there that the Tolku system was an aspect of power
within the ancient feudal system in Tibet. Então, acho que ele estava deixando claro da possibilidade da ligação entre, né, a religião e poder no Tibete, ou Tibete antigo. And he even said that his own position as the Dalai Lama is linked to a feudal system, and maybe that should go. E ele até disse que sua própria posição como Dalai Lama está ligada a um sistema feudal e que deveria talvez desaparecer. So he was implying, basically saying, he's not sure that the system of reincarnation of tulkus of the Dalai Lama should continue. Ou seja, ele estava até dizendo que o sistema de renascimento e reconhecimento dos renascidos do sistema dos Dalai Lamas talvez está na hora de acabar. And he pointed as well to instances where the system of tulkus had been corrupted with individual lamas who used the appearance of reincarnation to gain power, but never actually paid much attention to study and wisdom. Ele também apontou para casos em que o sistema foi corrompido com lamas individuais que usam o renascimento provavelmente para melhorar sua reputação, né? Mas nunca prestam atenção ao estudo e à sabedoria. So he was pointing out that the system could be corrupted. Então ele estava mostrando a possibilidade de corrupção dentro do sistema. So just to say again there, what the Dalai Lama was saying was maybe this is the end of the line for the reincarnation of the Dalai Lamas. Então, só para deixar claro, o Dalai Lama estava dizendo que talvez esse o fim da linha do sistema de reconhecer os renascimentos dos Dalai Lamas. So I'm going to ask you now a rhetorical question. Então, agora uma pergunta retórica. What is the institution that most vociferously insisted that the system of reincarnation or tulkus of the Dalai Lama must continue? Então, qual foi a instituição mais forte e conservadora insistindo na continuação do sistema do reconhecimento dos renascidos dos Dalai Lamas? And the answer is the strongly anti-religious Communist Party of China. E a resposta é, né, a instituição, né, antirreligiosa forte do Partido Comunista da China. They insist that the Dalai Lama must be reborn and must be reborn in Tibet, where no doubt the new young Dalai Lama could be brought up under close supervision of a very different kind. O Partido Comunista Chinês insiste em que o Dalai Lama deve renascer, e deve renascer somente no Tibete, onde ele pode ser criado sob supervisão de um tipo bem diferente. Yeah. Okay, that's enough about tulkus. Então, por enquanto, suficiente sobre tulkus. So second area to think about is the scientific evidence for rebirth. Então, agora o segundo tema, né, a evidência científica para o renascimento. So there's a very good American Buddhist magazine called Lion's Roar. Então, existe uma revista americana budista chamada Lion's Roar, ou O Grito do Leão. Yeah, and they've published many
informative articles on rebirth, including a major article on two researchers, Jim Tucker and Ian Stevenson. Então, publicou muitos artigos informativos sobre Renascimento, incluindo um artigo sobre os pesquisadores Jim Tucker e Ian Stevenson. So Lion's Roar magazine tells us that Ian Stevenson was a well-respected academic who left his position as chair of psychiatry at the University of Virginia in the 1960s to undertake a full-time study of reincarnation. Então, essa revista Lion's Roar nos disse que Ian Stevenson era um acadêmico respeitado que deixou seu cargo de cadeira de psiquiatria na Universidade de Virgínia na década de 1960 para realizar um estudo em tempo integral sobre Renascimento. Now, it's true that none of his papers on reincarnation got published in any mainstream scientific journal. Então, embora seus artigos nunca tenham sido publicados em nenhuma revista científica convencional, nevertheless, he did receive appreciative reviews of his work in respected publications like the Journal of the American Medical Association, the American Journal of Psychology, and the UK-based The Lancet. mesmo assim, ele recebeu elogios em publicações respeitadas como várias, incluindo The Lancet. Yeah. And before his death in 2007, Ian Stevenson handed over much of his work to a man called Jim Tucker at the University of Virginia's Division of Perceptual Studies. Então, antes de sua morte em 2007, Stevenson entregou grande parte do seu trabalho a Jim Tucker na divisão de estudos perceptivos da Universidade da Virgínia. So after decades of research, the Division of Perceptual Studies now houses 2,500 detailed records of children who have reported memories of past lives. Após décadas de pesquisa, esse departamento agora abriga 2.500 registros detalhados de crianças que relataram memórias de vidas passadas. And Jim Tucker has written two books summarizing the research, one called Life Before Life and the other Return to Life. Tucker escreveu 2 livros resumindo a pesquisa. O primeiro é A Vida Antes da Vida e o outro é A Volta para a Vida. And Tucker writes, in Life Before Life, the best explanation for the strongest cases is that memories, emotions, and even physical injuries can sometimes carry over from one life to the next. E Tucker escreve em um desses livros: a melhor explicação para os casos mais fortes é que memórias, emoções e até lesões físicas às vezes podem passar de uma vida para outra. So the Lion's Roar article contains examples of individual cases documented by Tucker and Stevenson. Então, o artigo na revista incluiu exemplos de casos individuais documentados por Tucker e Stevenson. Yeah. So Tucker's research suggests that if rebirth is real, much more than memories pass from one life to the next. A pesquisa de Tucker sugere que, se o renascimento é real, muito mais do que memórias passam de uma vida para outra. In the cases they studied, many children had behaviors and emotions that seem closely related to their previous lives. Muitas crianças têm comportamentos e emoções relatados que parecem intimamente relacionados à sua vida anterior. And other
positive attributes can also carry over from one life to the next. E outras, né, características positivas podem, né, pular de uma vida para outra. Yeah. Apparently, in almost 1 in 10 cases, parents report that their child has an unusual skill related to a previous life. Em quase um em cada 10 casos, né, os pais relatam que seu filho possuiu uma habilidade incomum relacionada à vida anterior. And some of those cases involve what's called xenoglossy, which is the ability to speak or to write a language the child could not have learned by normal means. E alguns desses casos envolvem xenoglossia, a capacidade de falar ou escrever uma língua que não se poderia aprender por meios normais. So Biko Analio has reviewed this evidence collected by Tucker and Stevenson. Então, o bicoanálio tem feito análise de todo esse material reunido por Tucker e Stevenson. And he's written a book called Rebirth in Early Buddhism and Current Research. E ele escreveu um livro, Renascimento na fase inicial de budismo e pesquisa atual. And he concludes that fraud as an explanation for all of the cases collected by Tucker and Stevenson can be safely discarded. E o análio concluiu que a fraude como explicação para todos eles pode ser descartada com segurança. In his view, the body of evidence collected offers considerable support for the assumption that at least some of their cases do reflect genuine memories of the past. E na visão do análio, ele diz: o conjunto de evidências coletadas oferece suporte considerável para a suposição de que pelo menos alguns desses casos refletem memórias genuínas do passado. So Dharmachari Nagapriya, who I think some of you will know, has actually written a review of Analio's book Então, on Rebirth. Provavelmente algumas pessoas aqui conhecem o Dharmachari Nagapriya do México, né? E ele escreveu uma análise do análio. Yeah. And this is what Nagapriya concludes. E agora vamos para a conclusão da Nagapriya. Analio's book does underline how rebirth has formed an integral part of Buddhist teaching and offers some evidence for those in need of it, which indicate that rebirth in some form or other is a credible belief. O livro do Análio realmente enfatiza a importância de como o Renascimento formou parte integral do ensinamento budista e oferece algumas evidências para aqueles que precisam dele, o que indica que o Renascimento, de uma forma ou de outra, é uma crença plausível. And he says, the book also leaves many questions untouched, which relate to the nature of personal identity, continuity, and karmic legacy. Também o livro deixa muitas questões intocadas que se relacionam com a natureza da identidade pessoal, continuidade e legado kármico. And Nagapriya finishes a review of Analio's book with these words. E Nagapriya termina a análise do livro do Análio com essas palavras. Analio concludes by proposing that what remains of central importance is to learn to face mortality, one's own mortality and that of others,
rather than turn a blind eye to it. Então, a conclusão da Nagapriya sobre o livro. Anália concluiu propondo que o que permanece de importância central é aprender a encarar a mortalidade, a própria e a dos outros, em vez de fechar os olhos para ela. And this requires us to practice mindfulness of death. E tudo isso exige que pratiquemos atenção plena da morte. This is an important and pragmatic reminder. Este é lembrete importante e pragmático. All of us will die, whether or not we believe in rebirth, and this fact invites us to consider what our legacy might be. Todos nós morreremos, acreditando ou não em renascimento, e esse fato nos convida a considerar qual será nosso legado. I think that's saying the most important thing is be aware of your own death, which will come certainly at some point in time, and practice now to live your life in a better way, moving towards enlightenment. Para mim, tudo isso pode ser resumido assim. Lembre-se que a sua própria morte vai chegar. Então, pratique agora para cuidar, né, da sua vida agora, para ter algo para deixar depois. So you might think I've been avoiding asking or answering the question, what is my own position on rebirth and karma? What do I think on rebirth and karma? Então, talvez você está seguindo tudo isso pensando que eu estou, né, não querendo falar sobre a minha própria opinião. Então, qual é a minha própria posição sobre o renascimento e o karma? So this is my personal view. It's not something that you must agree with. This is my personal view. Então, eu vou oferecer a minha visão pessoal. Você não precisa seguir isso. É simplesmente o que eu penso sobre o assunto. So I am an agnostic. I do not know what happens after death. Eu sou agnóstico. Eu não sei o que acontece após a morte. I am intrigued by theories and accounts of what might happen after death of the physical body, though I am not convinced that there is proper scientific proof of life after death. Estou intrigado com teorias e relatos do que pode acontecer após a morte e do corpo físico, embora não esteja convencido de que haja prova científica de vida após a morte. And unlike some of my teachers and some of my friends, I have not had meditative or other experiences, such as dreams or visions or a near-death experience, that convince me of the truth of rebirth and karma. Não tive experiências meditativas ou outras experiências que nem muitos amigos meus, como sonhos ou visões ou uma experiência de quase mortes que me convencessem da verdade do renascimento e do karma. So my intuitions are conflicted. Então minhas intuições estão em conflito. I too desire that the universe is a just universe, but I have no proof that it is. Eu também desejo que o universo seja universo justo, mas não tenho prova disso. I remember Professor John Hick's words to me about this belief in a just universe when he said, it might
just be wishful thinking. Estou muito ciente das palavras de John Hick na conversa que a gente teve, quando ele diz para mim de que pode ser apenas uma ilusão. But I am also open to the views of those teachers and of some of my friends that I have a great respect for, who clearly believe in the existence of rebirth. Mas, ao mesmo tempo, estou muito aberto às opiniões daqueles professores pelos quais tenho grande respeito, que acreditam claramente na existência do renascimento. So as we move towards the end of this consideration of rebirth, I'm going to talk about the views of my own main teacher, Sangharakshita. Então, enquanto estamos chegando no fim dessas contemplações sobre renascimento, eu quero incluir a visão do meu próprio professor principal, Sangharakshita. So he spoke about his own belief in rebirth and how that came about through personal experiences. Ele falou sobre sua crença no renascimento e como isso aconteceu por meio de experiência pessoal. And I really appreciate his presentation of the issue of rebirth and his careful sensitivity to those who find they cannot simply state that they believe in rebirth. Aprecio a apresentação dele dessa questão e da sua cuidadosa sensibilidade para com aqueles que acham que não podem simplesmente afirmar que acreditam no renascimento. And in 2008, Sangharakshita talked about rebirth in a very significant talk in Sheffield, in England, in 2008. Em 2008, em uma apresentação importante, o Sangharakshita falou sobre o renascimento em Sheffield, na Inglaterra. So in 2008, he was 83 years old. Em 2008, ele tinha 83 anos. And looking back on his life, he reflected what had led him from a very early age to consistently follow the Dharma. Então, o Sangharakshita refletiu sobre o que o levou desde a sua juventude a seguir consistentemente o Dharma durante seu tempo crescendo. So what led him to follow the Dharma when he was a teenager growing up? Então, o que estava por trás da busca dele quando ele era adolescente crescendo? Then when he was serving in the British Army and sent to India and the Far East, India and the East, sorry. Depois, quando ele estava servindo o exército inglês e foi enviado para a Índia e para o Oriente. Yeah. And what committed him to follow the Dharma when he spent years wandering amongst Hindu teachers in India? E o que estava por trás do compromisso dele quando, por anos na Índia, ele estava vagando entre os professores hindus na Índia? So this is what he said in the talk. Então, na palestra, eu vou agora incluir o que ele falou. Sometimes I wonder, where did this tremendous urge come from? This urge which has played such a dominant part in my life for over 60 years. Às vezes me pergunto, de onde veio esse desejo tremendo, esse desejo que desempenhou papel tão dominante na minha vida por 60 anos? I look back and I think about the surroundings I was born into, very ordinary working class surroundings in South London. Olho para trás e penso no ambiente em que nasci, ambiente muito comum da classe trabalhadora no sul de Londres.
what could possibly account for my interest in Buddhism? O que há para explicar meu interesse em budismo? And he says, I can only presume that in all likelihood, some powerful samskara, some powerful volitions or karmic tendencies carried over from a previous existence impelled me, pushed me to follow a path that I had followed before. E ele continua: só posso achar que, com toda a probabilidade, algum poderoso hábito ou tendência kármica ou samskara herdado de uma existência anterior me impeliu ou me empurrou a seguir um caminho que eu havia seguido antes. And he says, and thereby pushed me to reconnect with teachings and practices and experience with which I had been connected in previous lives. E ele diz, e assim me reconectar com ensinamentos, práticas e experiências com as quais estive conectado em vidas anteriores. Then he adds this, a very important qualification. Daí ele acrescenta: As I've emphasized, my impression or my conviction that I must have followed this path before does not in any way constitute a proof, much less a scientific proof, which might convince those who do not believe in the fact or idea of rebirth. Como enfatizei, minha impressão ou convicção de que devo ter seguido esse caminho antes não constituiu, de forma alguma, uma prova, muito menos uma prova científica, que possa convencer aqueles que não acreditam no fato ou ideia do renascimento. Very important that he's not saying, because I have this conviction, you as my followers must also have this conviction. He's not saying that. Então, é super importante entender isso. Ele não está dizendo que, como nosso professor, com essa convicção, que nós, como discípulos ou seguidores ou alunos, deve também seguir essa crença. We should certainly listen with respect and seriousness to what he says. Então, o convite é de escutar o que ele está dizendo, levando aquilo a sério. And in that talk, he also said that he was impressed and influenced by other people he met in life who said they had past life memories. Então, além disso, na mesma apresentação, ele falou que na vida dele, ele foi bem impactado por coisas que outras pessoas na tradição disseram da experiência delas sobre o renascimento. And he particularly named Dado Rinpoche, who I talked about before, and the German Lama Convinda. E especialmente ele incluiu nisso o amigo dele que eu já mencionei, Dado Rinpoche, e o alemão Lama Govinda. And he also said his own experiences in dreams, major experiences in dreams, all added to his belief in rebirth. Ele também acrescentou que as experiências pessoais dele, especialmente em sonhos significantes, todos contribuíram para sua crença no renascimento. And what I really like about this talk is, having said that, he then goes on to say this. Uma coisa que realmente gosto da maneira como ele apresentou o assunto vem na conclusão dele, que vai assim.
He says his experiences are considerations, not proof that explain his belief in rebirth. Ele diz que as suas ideias ou crenças são considerações e não são provas sobre a crença de renascimento. And he concludes with these words. E com essas palavras ele vai concluindo. These are some of the considerations which have led me personally to accept the idea of rebirth. Estas são algumas das considerações que me levaram pessoalmente a acreditar e aceitar a ideia de renascimento. Of course, I am quite aware that for many Western Buddhists, belief in rebirth is a bit problematic, a bit difficult. Claro que estou bem ciente de que, para muitos budistas ocidentais, a crença no renascimento é pouco problemática. And he goes on, in the course of the last few years, people have asked me whether it is possible to be a Buddhist and not believe in rebirth. Ao longo dos últimos tantos anos, as pessoas me perguntaram se é possível ser budista e não acreditar no renascimento. My standard answer was this. E a minha resposta padrão foi sempre assim. Yes, you can be a Buddhist and not believe in rebirth. Sim, você pode ser budista e não acreditar no renascimento. But as a Buddhist, you accept full enlightenment as the goal of the Buddha's teachings. Porém, como budista, você aceita a iluminação plena como o objetivo dos ensinamentos do Buda. If you don't believe in rebirth, you have to go all out for enlightenment in this very life. Se você não acredita em renascimento, você tem que se esforçar para a iluminação nesta mesma vida. You have to sacrifice everything, give up everything. Você tem que sacrificar tudo, desistir de tudo. This is the only thing you can do which is consistent with your belief in the Buddha as the enlightened one and your lack of belief in rebirth. Essa é a única coisa que você pode fazer, que é consistente com sua crença no Buda como o iluminado e sua falta de crença no renascimento. Now that's very strong, and as we'll see in a few moments, he does actually qualify that strength of argument. Então, esse argumento é muito forte, né? E a gente vai ver daqui a pouco que ele vai qualificando, ou ele vai, né, deixando claro a perspectiva por trás daquilo que ele está falando. But he is saying very clearly, you don't believe in rebirth, but if you do believe in enlightenment, this does not get you off the hook. You must practice very hard now in this life. Então, a mensagem é que se você não acredita no renascimento e ainda acredita como budista em iluminação, né, não acreditar no renascimento não vai deixar vocês, né, livre da responsabilidade de encarar a sua vida e praticar. And very interestingly, he also says belief in rebirth comes with a very big danger. Então, é curioso, porque também ele fala que a crença em renascimento vem junto com perigo grande. He talks about traditional Buddhist countries where belief in rebirth is widespread. Ele fala pouco sobre os países budistas tradicionais, onde a crença do renascimento é bem comum. Yeah, so he says this. There is, however, a danger, a real danger in many Buddhist countries that people put off the practice, the real practice of the Dharma to some future life.
E daí ele fala, há, no entanto, um perigo real em muitos países tradicionais budistas, que as pessoas adiam a prática real do Dharma para alguma vida futura. It's like an escape clause. É como se fosse uma cláusula de fuga. They say they find it too difficult to practice the Dharma in this life, so they will do it in another life under more favorable conditions. Eles acham muito difícil nesta vida, então eles farão isso em uma outra vida sob circunstâncias mais favoráveis. In some Theravada countries, he says, many people believe that. Em alguns países da escola Theravada, muitas pessoas acreditam nisso e nesta forma. Their aim is to be reborn when a Buddha is alive, so they can hear the Dharma directly from him when it will be much easier to gain enlightenment. Eles pretendem renascer quando Buda está vivo, para que possam ouvir o Dharma diretamente dele e será muito mais fácil obter a iluminação. They don't care much about actual practice of the Dharma in this life. Assim, eles não se importam muito com a prática verdadeira do Dharma nesta atual vida. They just aim to be reborn when the next Buddha Maitreya is alive and around. Então, o objetivo é apenas renascer quando o Buda Maitreya estiver por perto. And he says, of course, that is a cop-out. E ele termina. É claro que isso é simplesmente uma fuga. So now he offers a middle way forward. Então agora ele apresenta caminho de meio para tomar passo para frente. He says the best method for us is to follow a middle way. O melhor método para nós é seguir caminho de meio. To do our best to progress spiritually as best we can in this life, but not be too tense, believing that we have either got to do it now or never, and perhaps to die, as it were, unfulfilled. Então esse é o caminho do meio. Fazer o nosso melhor para progredir espiritualmente, o melhor que pudermos nesta vida, e ao mesmo tempo não ficarmos muito tensos, acreditando que temos que fazer isso agora ou nunca. Desculpe, vou falar de novo. Mas não ficarmos muito tensos, acreditando que temos que fazer isso agora ou nunca, e talvez morrer, por assim dizer, não cumprida. So he's pulling back a bit there from his earlier statements about how you must go all out in this life. Então ele está deixando pouco mais claro a perspectiva por trás da fala anterior, né? Don't get too tense about that. Então, se você não acredita no renascimento e acredita na iluminação, melhor não ficar tão tenso sobre isso. Yeah, and he goes on, if people have the possibility of rebirth at the back of their minds, that can relieve the tension, but they absolutely should not, like some Eastern Buddhists, attach so much importance to rebirth and future possibilities of treading the path to enlightenment that they forget or neglect to practice the Dharma in this life. Então, se as pessoas têm a possibilidade de renascer, né, viva no fundo das suas mentes, isso pode aliviar a tensão. Porém, não faz bem, como alguns budistas orientais, dar tanta importância ao renascimento e as possibilidades futuras de trilhar o caminho para a iluminação, até você esquece ou negligencia, né, o que é para fazer nesta vida. Yeah.
So he's basically saying, just like Anali and others say, the most important thing is to practice the Dharma in this life now. Então, resumindo, ele está dizendo algo que Análio e outros estão falando. O foco da prática é fazer o seu melhor agora, nesta vida. So that leads to my final statement on my own position. Agora chegando na minha conclusão. I am open to what may or may not happen after the death of this physical body. Então, mais uma vez, eu estou aberto ao o que pode ou não acontecer após a morte desse corpo físico. It's a mystery. É mistério. All I can do is to practice now in this life and wait and see what happens when I die. Tudo o que eu posso fazer é praticar agora nesta vida e daí esperar a ver o que acontece depois. That's it. Ok. É assim. Okay, good. So I'm going to remove the spotlight. Yep. And it's over to you, Leonardo. Mm-hmm. So we wait and see if anybody puts their hand up. Yep. Okay. Marcos and Joachim. Great. Pergunta de Joaquim e depois o Marcos. So where's Marcos got? Yeah. Go on, Marcos. Yeah. Okay, thank you. Eu vou fazer uma pergunta muito direta, que é a seguinte: se o Buda, na iluminação, descobriu o fim do sofrimento, e o fim do sofrimento está muito ligado, o sofrimento está muito ligado ao apego ao nosso eu, como eu queria ouvir a opinião do Vaddhaka sobre isso, se temos que desapegar, e temos que desapegar inclusive do nosso próprio eu, essa questão de renascimento parece uma coisa que, como se continuássemos apegados no renascimento de quem? Então, tentando perguntar direito, Leonardo, obrigado pela sua ajuda. Se o fim do sofrimento e a iluminação depende do desapego do eu, não me parece razoável pensarmos em renascimento, porque estaríamos pensando no nosso eu renascendo. É mais ou menos isso. So, if I can translate it properly, he said that the Buddha discovered during his works that the end of suffering comes from the end of desire and the end of grasping. Mm-hmm. So, does it make sense to worry and to think about rebirth in this context, or that would be also grasping to a self? Yeah. Well, it's a very good question. Yeah. So, yes, if you are grasping after the idea of rebirth, that's a form. Yeah, it's a form of desire. Yeah, it's a form of desire. Yeah. Se você está se atendo à ideia de renascimento, isso é uma forma de desejo também. The Buddha said something very important, which is it is extremely important that you should not hold fixed views. O Buda falou uma coisa muito importante, que é que a gente não pode ter visões fixas. So if you fix yourself, you grasp on the idea of rebirth, you're going against an important teaching by the Buddha. Então, se você está fixando a sua ideia de eu, você está indo contra um ensinamento muito importante do Buda. And you're narrowing and closing your mind. E você está estreitando e fechando a sua mente. Which is not going to be helpful to the practice of the Dharma and learning in real life from the Dharma.
O que não vai te ajudar muito a progredir no caminho do Dharma. Of course, you can also grasp after É enlightenment. claro que você pode desejar coisas como a iluminação, But there's a very different approach that the Buddha recommends, which is not to grasp after the idea of enlightenment, but just simply to live your life in a sustained fashion, moving hopefully towards enlightenment. mas o que o Buda sugere é que a gente não fique desejando a iluminação, mas sim pratique de forma a construir as fundações para que isso se desenvolva. The Buddha called it a search for enlightenment. O Buda chamou isso de uma busca por iluminação. So there's an idea that you need to be curious and open to what you might find. É uma ideia de que você precisa ser aberto e curioso para qualquer coisa que você vier a encontrar. The Buddha always stressed you have to discover things in your own experience. E ele sempre disse que você precisa descobrir as coisas dentro da sua própria experiência. You should not simply take what I tell you to be true. You should practice and see if it is true or not. Você nunca deve pegar o que eu falo como uma verdade, mas você deve praticar o que eu falo e ver se é verdade ou não para você. So we live our life practicing the Dharma with curiosity, exploring what we might find. Então a gente vive a nossa vida no Dharma com curiosidade, explorando o que a gente possa encontrar. Hope that's okay, Marcos. Joaquim? Sim, o psiquiatra e escritor Carl Jung, ele costumava dizer: felizes são aqueles que acreditam em alguma coisa. Can you hear me, Leonardo? Yes. The philosopher Carl Jung used to say, happy are those that believe in something. He says what? Sorry, I missed that. He says that happy are those who believe in something. E Yeah. o escritor Yuval Noah Harari, no livro dele Homo Deus, fala que o homem... Sorry. Go ahead. The writer, another writer in his book called Homo God? Homo Deus. Homo Deus, yes. Okay. Homo Deus. Harari, Yuval Noah Harari. Okay. Ele fala que a humanidade, o ser humano, precisa de uma história para viver. Todo ser humano precisa de uma história para viver. He says that every human being needs a history to live on. Needs a what to live on, sorry. Needs a story to believe in and to live on. Okay. Can I respond? I don't know. Só para completar. Okay. Então, enquanto um diz que felizes aquele que acredita em alguma coisa, e que o outro fala que a humanidade, o ser humano, precisa de uma história para viver, eu acho que essa dúvida que para no ar, de que se existe ou não alguma coisa depois, é que nos tenta aproximar de alguma história. O que você acha disso? So he says that it's a contrast between the two authors, one saying that we are happy when we believe in something, and the other one saying that it's just a story that we need to make the peace with ourselves. So is this contrast and this balance between the two that makes No, it's not a contrast. It's a complement. Não é um contraste, Leonardo. É uma complementação da ideia. Okay, tanto I got do it wrong. Harari como do Carl Jung.
So it's not a contrast, but a complement between these two views, which makes a Okay. balance and guides our search for our lives. Okay. All right. I think a lot of just to respond, a lot depends on what you mean by belief. Acho que muito depende do que você quer dizer com crença. Sometimes people think that belief means a fixed and definite belief that cannot be challenged, that this is the way things are and anything else is not true. Muitas vezes a gente pensa em crença como uma coisa fixa no que a gente acredita e que a gente precisa acreditar firmemente que nada mais pode ser verdade. The Buddha, and I agree with the Buddha, would say that is not a helpful form of belief. A gente pode com certeza dizer que o Buda diria que isso não é uma forma saudável de crença. I prefer a definition of belief which is something like it's a disposition or an attitude or an inclination that gives my life a sense of purpose and meaning. E o Vaddhaka prefere pensar na crença como uma coisa que te dá uma disposição, é uma tendência a acreditar em alguma coisa e se dirigir através daquela crença. I am inclined to think that something might be true, and I am prepared to live my life at the moment as if it were true. Então ele pensa que ele está inclinado a pensar que aquilo é verdade naquele momento e viver a vida dele naquele momento como se aquilo fosse verdade. In other words, I am giving myself a story. For example, if my belief or disposition is that the universe is conscious and alive, that's a story that I tell myself. Por exemplo, se ele escolhe acreditar que o universo está vivo e consciente, essa é uma história que ele conta para ele mesmo. And that helps me to practice and live my life. E isso ajuda ele a praticar e a viver a própria vida. But it may or may not be true, absolutely true. Pode ou não ser absolutamente verdadeiro. But for the time being, it helps me to make sense and give purpose and meaning to my life, and I'm happy to go along with it at the moment. Mas naquele momento isso ajuda ele a viver e a praticar, e ele está contente de viver de acordo com essa crença por agora, por aquele momento. Yeah. So that's a story, if you like, that helps me give an overview to my life. Então tem uma história que ajuda a dar um overview sobre toda a vida. But I may actually find, as I practice and live my life according to that story or that disposition, Mas ele pode encontrar, a partir do momento que ele começa a praticar de acordo com aquela crença, that it doesn't work, que não faz sentido. that I come up against something that contradicts the story I tell myself. Que ele pode encontrar alguma coisa que vai contra aquela história que ele está contando para ele mesmo, que vai contradizer essa história. And I need to be open to that possibility. E ele precisa estar aberto a essa possibilidade. But nevertheless, the story that I tell myself Mas mesmo gives assim, my life a purpose and a meaning that is very important to me. mas de qualquer forma, a história que ele conta para ele mesmo dá sentido à vida dele e ajuda ele a viver uma vida com mais sentido. But if I was to grasp onto that story, that belief, as if it was absolutely true and nothing else can be true, then that's a problem. Mas se você se apegar àquela ideia como se ela fosse completamente verdadeira e a verdade absoluta, isso não vai te ajudar muito no seu caminho. So belief is important, but not a blind, unthinking belief. That's not what I think about belief.
Então, a crença é importante, mas não uma crença cega, onde você não questiona essa própria visão. So I always find the ideas of Carl Gustav Jung very interesting and provocative. And I think he says some very important things. Então, ele acha as ideias de Carl Jung muito interessante, mas ele fala muitas coisas realmente bastante relevantes. Yeah. So that's my thoughts, Joachim, on that. Essas são as Thank minhas you. visões a respeito. Okay, Vaddhaka, there is just one last question which Lydia has put, which I'll just put very quickly to you. Então, Lydia colocou aqui, podemos sentir a morte próxima de uma pessoa querida. So I'm just going to put this now to Vaddhaka. Is it possible to feel somebody who has died, a close person who has died? Is it possible to actually even feel the moment of their death? Presumably this is when they're distant. My answer to that is, I think, yes. Now, I can't explain. It seems completely irrational in a way. It's not scientific, but my instinct tells me, yes. And I know situations where friends have experienced precisely that. Now, how you explain it, I don't know, but I think it's perfectly feasible. And I wouldn't question a person's experience when they say that's what's happened to them. Yeah. Então, Would you like to basicamente, Yeah. Sorry, I went on there. o Vaddhaka diz que sim, que ele não sabe explicar o como e o porquê, e que parece uma coisa não racional, mas que ele acredita que isso é possível de alguma forma e que ele não duvida de forma nenhuma a experiência de pessoas que relataram esse tipo de experiências. So the morning when my mother died, I knew there was something very wrong. Então, no dia que a mãe dele morreu, ele sabia que alguma coisa não estava certa. Yeah, I didn't have to be told. Ele não precisou que ninguém contasse para ele. Now, how did I know that? I don't know, but something was there within me that instinctively I knew there was something very badly wrong. Como ele sabia, ele não sabe dizer, mas instintivamente ele sabia que tinha uma coisa muito errada naquela manhã. Okay. So shall we leave it there? Yeah. Então, vamos deixar. Obrigado, Leonardo. Né? Yes, thank you, Leonardo. Thank you, Manjupriya.